Olá, eu saúdo vocês com o versículo lema da semana, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, que diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Este versículo faz parte de um grande bloco do livro de João, que inicia no capítulo 13 e finaliza no capítulo 17, onde Jesus se despede de seus discípulos. Nesse capítulo 14, Jesus conforta os seus discípulos e, diante de uma pergunta de Judas, não Iscariotes, Jesus chama a atenção para algo bem importante, que vale muito para nós hoje também. Para sermos testemunhas de Cristo, precisamos ter uma vida repleta de Cristo. Amar a Cristo, guardar as suas palavras. A testemunha, o discípulo, a discípula, torna-se morada, então, do Deus vivo. O amor genuíno é expressado claramente quando se guarda as palavras de Jesus. Hoje celebramos o 6º domingo após Páscoa, chamado também de Rogate. E com essa palavra, com essa orientação de Cristo, queremos iniciar este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para orarmos. Senhor nosso Deus amado, queremos te agradecer por este dia que nos presenteaste. Tanto tens feito por nós, mas nem sempre reconhecemos e agradecemos a tua bondade, a tua condução, o teu amor por nós. O nosso coração falho nem sempre tem guardado as suas palavras. Dessa forma, pedimos que nos perdoes. Perdoe os nossos pecados, firmando na reconciliação e na comunhão contigo. Pedimos que estejas conosco neste culto, na pregação da palavra, falando aos nossos corações. Fortalece a nossa fé. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim sendo, a todos que com sinceridade se arrependem de seus pecados e desejam um recomeço em suas vidas e um relacionamento sincero com o Senhor, eu anuncio o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para ouvirmos um hino agora. E na sequência, o professor Roger Vanker nos trará a palavra para este dia. Derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu.
seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Você já refletiu alguma vez em sua vida para que você precisa da bênção de Deus? Qual é a finalidade de uma pessoa ser abençoada por Ele? E você se considera uma pessoa abençoada por Deus? Por quê? Para quê? Falar em bênção nos dias de hoje me parece estar em moda. Afinal, quem não gostaria de ser uma pessoa abençoada? Mas será que nós sabemos realmente o que significa a bênção de Deus? Por que Deus abençoa o ser humano? O que isso significa? Muitas pessoas entendem a bênção de Deus de forma limitada, achando que se elas têm saúde, dinheiro, prosperidade e paz, são pessoas automaticamente abençoadas. Ao não terem saúde, dinheiro, prosperidade e paz, ou perderem essas coisas, logo se sentem como pessoas não abençoadas. Não que essas coisas não fossem sinais da bênção de Deus, mas será que bênção se reduz somente a isso? O que é, afinal, uma pessoa abençoada? O que a Bíblia diz sobre bênção? Por que Deus abençoa? Para que Deus abençoa? O texto bíblico previsto para este 6º domingo da Páscoa quer nos ajudar a entender a bênção de Deus e principalmente a sua finalidade em nossa vida. Para isso eu convido você a acompanhar a leitura do texto bíblico do Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Este salmo é um cântico coletivo de gratidão. Provavelmente era lido e recitado em dias de culto de ação de graças pela colheita, como diz o versículo 6. Ou seja, é um hino da comunidade cultica de Israel que expressa sua alegria e gratidão ao Senhor pela colheita e pelo sustento. Sinal da bênção e do cuidado de Deus para com o seu povo. Mas somente isso não é suficiente para caracterizar este salmo. Nele também encontramos de forma muito especial as nações e os povos vizinhos de Israel, que são chamados a render graças juntos com Israel pelas bênçãos do Senhor. O Salmo usa 5 palavras distintas para se referir a essas pessoas que não faziam parte do povo de Israel, mas são aqui convidadas ao louvor comunitário. Terra, nações, povos, populações e os confins da terra. Por causa disso, podemos afirmar que temos diante de nós um salmo missionário. Aliás, essa é uma das novas classificações na teologia bíblica de uma série de hinos que nós encontramos no livro de Salmos, os quais apontam para esse aspecto missionário da identidade do povo de Israel. As nações vão reconhecer a salvação de Deus a Israel e o louvarão como rei de toda a terra. E elas também vão experimentar a mesma salvação do nosso Deus.
Isso é muito especial. Salmos como o 47, o 93, o 96, o 97, 98, 99, 100, 117 e o último, o 150, são exemplos destes assim chamados salmos missionários. Todos eles têm como ponto de partida teológica a promessa de Deus feita a Abraão e Sara, que a gente encontra lá em Gênesis 12. "Se tu uma bênção, diz o Senhor, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra." Inclusive, nesse semestre, tenho abordado aqui na FLT, em minhas aulas de exegese do Antigo Testamento, com a turma do 7º semestre, exatamente esses salmos. Estamos fazendo ricas descobertas do caráter missionário destes hinos de louvor e gratidão que encontramos no livro de Salmos. Compartilho nessa pregação um pouquinho dessa reflexão e dessa perspectiva com vocês. O Salmo 67, sendo um hino de ação de graças e um salmo missionário, tem um tema central. 4 vezes aparece o verbo abençoar. Inclusive, o versículo 1 é muito parecido com o texto de número 6, com o qual proferimos a bênção no final dos nossos cultos. Você lembra? "O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz." Esse salmo trata do principal aspecto missionário da promessa de Deus feita a Abraão e Sara, ou seja, a bênção de Deus ao povo de Israel, para que se torne em bênção para as nações, para todas as famílias da terra. Essa perspectiva do salmo e a sua relação com o chamado de Deus a Abraão e aos seus descendentes nos ajuda a entender o que significa falar de bênção na Bíblia e qual a sua finalidade a partir dos propósitos e intenções de Deus em favor deste mundo. 4 pontos centrais podem ser destacados nesse salmo. Em primeiro lugar, o que significa a bênção de Deus? Versículo 1 nos dá essa instrução. O que significa a bênção de Deus? A palavra bênção na língua hebraica, com a qual Deus se revelou ao povo de Israel, significa literalmente joelho. Você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com bênção? O joelho é uma das partes do nosso corpo que permite que você e eu nos flexionemos. Nós dobramos os nossos joelhos para muitas coisas no nosso dia a dia. Para nos inclinarmos em direção a alguém menor do que nós, como por exemplo uma criança, ou ajudarmos alguém que está caído a se levantar. Nós nos ajoelhamos para fazer a limpeza das nossas casas, procuramos a limpeza debaixo da cama, para buscarmos algo que está perdido ou que caiu embaixo de algum lugar. Nós também sabemos que os joelhos podem ser dobrados diante de Deus em oração. O joelho nos ajuda na sustentação do nosso corpo. E quando temos problemas com os nossos joelhos, não conseguimos andar. A bênção de Deus, a partir desse significado básico, aponta para o fato de que Deus flexiona o seu joelho em nossa direção. Ele manifesta a sua bondade para você e para mim. Ele se inclina até nós e nos presenteia a sua presença, a sua força vital para vivermos a nossa vida no dia a dia. Ao vir ao nosso encontro e se inclinar em nossa direção, Deus revela a sua presença salvadora. Quando Deus abençoa, Ele se volta pessoalmente em favor do ser humano. Bênção, portanto, é resultado do reconhecimento de que eu sou pecador e necessito da graça de Deus. Por isso, a primeira fala do salmista é um pedido para que Deus seja gracioso, isso é, que Ele tenha compaixão, que Ele tenha misericórdia do salmista. Pedir pela bênção de Deus em nossa vida, sem termos a consciência de que não somos merecedores dela por causa do nosso pecado, é barganha com Deus. Chega a ser até idolatria. Cresce, infelizmente, o número de pessoas que querem apenas as bênçãos do Senhor, mas não o Senhor das bênçãos. Não querem um relacionamento vivo com Ele.
A maior bênção de Deus em nossa vida é o seu perdão gracioso. Bênção é pedir que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre nós. O que isso significa? É experimentar a sua presença. O termo rosto de Deus na Bíblia sempre aponta para a sua glória, a sua majestade, a sua presença como Rei e soberano sobre as nossas vidas. É um privilégio, após experimentarmos o seu perdão gracioso, viver na sua presença. Podermos andar na sua luz, podermos deixar que a luz da sua palavra ilumine a nossa vida, revele o nosso pecado, brilhe em nossa vida e resplandeça em nossos caminhos. Veja que bênção é a bênção do nosso Deus. É isso que o salmista quer e precisa. É isso que ele deseja para a sua comunidade. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Não há desejo nem súplica mais especial do que essa. O que você deseja para a sua comunidade? O que você deseja para seus irmãos e irmãs na fé? O segundo aspecto desse salmo. Qual é a finalidade da bênção de Deus? Para isso, o versículo 2 vai nos ajudar a entender. Experimentar a graça, a bênção e a presença do nosso Deus, como eu disse, não é mérito nosso. Por causa do nosso pecado e da nossa rebeldia contra Deus e da nossa perversidade, o que você e eu merecemos é tão somente o juízo, a maldição e a morte. É por isso que o salmista iniciou o salmo suplicando pela graça de Deus. Ser gracioso para conosco. Quem experimentou a graça, o perdão e a salvação de Deus tem algo a testemunhar. Quem foi abençoado por Deus não experimentou a sua bênção por acaso. O versículo 2 nos aponta para a finalidade de sermos abençoados por Deus. Esse é o ponto central do nosso salmo. É isso que faz dele um salmo missionário. Quem conhece o caminho de Deus, que conduz à salvação, não conhece essa salvação para si mesmo, mas para que na terra, neste mundo, este caminho também seja conhecido, a fim de que outros possam caminhar juntos conosco no discipulado, na caminhada de fé. Quem experimentou a salvação de Deus não experimenta para si mesmo, mas a experimenta para que seja testemunho para todas as pessoas, em todas as nações. A bênção não é um direito meu, não é uma posse minha, da qual eu me aproprio e vivo diante de Deus. Você e eu somos abençoados para que outras pessoas também experimentem a bênção, a presença salvadora, a força vital de Deus em suas vidas. Que tipo de bênção somos nós? Temos sido bênção de Deus na vida de outras pessoas? As pessoas com as quais convivemos conhecem a Deus e a sua salvação através da nossa vida e das bênçãos que Deus tem nos concedido? A bênção de Deus não é um troféu espiritual que você se orgulha ter recebido e que coloca em exposição numa prateleira para todo mundo ver e reconhecer o quão você é abençoado. A bênção de Deus, pelo contrário, é a força de sua presença para podermos amar a Deus e amar as pessoas. É ferramenta para servirmos a Ele e as pessoas nesse mundo. A bênção de Deus são os teus dons a serviço da proclamação do reino de Deus, da salvação, do anúncio do Evangelho, que em Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, sem o qual não chegamos a Deus e não experimentamos a sua bênção. Bênção de Deus são os recursos que Ele nos dá para que possamos investir em seu reino e na sua missão. Por isso, a finalidade da bênção é a missão de Deus e não o nosso ego. A finalidade da bênção de Deus não é você e eu, são as pessoas. A bênção de Deus nunca é para mim, mas é para o outro, para que se conheça na terra o caminho do Senhor e em todas as nações a sua salvação.
Eu sou abençoado na medida em que as pessoas são abençoadas através e apesar de mim. Não tem outra finalidade. Se você quer a bênção de Deus para a sua vida, se você pede pela bênção de Deus para você mesmo, você está pedindo errado e você está pedindo mal. Nós recebemos a bênção de Deus para sermos bênção de Deus, com o que somos, com o que fazemos, com o que temos. Infelizmente, nem sempre o povo de Israel entendeu isso. Na maioria das vezes, o povo de Israel quis a bênção de Deus só para si mesmo e se tornou em maldição para os povos, seus povos vizinhos. O povo de Israel se esqueceu de sua identidade, de seu propósito nesse mundo. O povo de Israel se esqueceu do seu chamado, da sua vocação de ser bênção. Qualquer semelhança com a Igreja de Jesus Cristo hoje, qualquer semelhança contigo e comigo hoje, não é mera coincidência. Por isso Deus nos dá esta palavra no dia de hoje. Em terceiro lugar, qual é o efeito da bênção de Deus? Os versículos 3 a 5 são um grande convite às nações para o louvor a Deus. O salmista expressa o desejo de que as nações possam reconhecer quem é o Deus que se compadece, que é gracioso, que faz o seu rosto resplandecer sobre o ser humano e que o abençoa, inclinando-se em sua direção para o salvar e estar presente com ele todos os dias. Os versos 3 e 5 são iguais e formam assim uma moldura para o que diz o versículo 4, que é a mensagem central desse salmo, desta parte desse salmo. Os povos devem se alegrar e exultar. Por quê? Porque é Deus quem os julga, quem os guia neste mundo. Por isso, nossa tarefa não é julgar as pessoas, os povos, nem lhes dar o veredito de sua salvação. O juiz e salvador é o Senhor. O povo de Deus tem a tarefa de apenas ser bênção às nações. Mas é o Senhor que guia as nações. Se somos bênção de Deus às pessoas, para que elas conheçam o caminho de Deus neste mundo, então Deus as guiará até a sua salvação. E assim, haverá júbilo no céu, como diz Lucas na famosa parábola do capítulo 15 do seu evangelho, quando um pecador perdido for achado. Haverá louvor das nações diante de Deus, quando o rosto resplandecente de Deus brilhar sobre a nossa vida. Quando você e eu, como luz do mundo, brilhamos, refletimos essa luz diante das pessoas, então elas verão as nossas boas obras e glorificarão o nosso Pai que está nos céus. Assim diz Jesus aos seus discípulos no início do Sermão da Montanha. Ser abençoado por Deus significa ser instrumento do louvor a Deus, significa ser luz nesse mundo, significa fazer a diferença na vida das pessoas. Você e eu somos abençoados por Deus para que pessoas saiam das trevas, do vale escuro de suas vidas e passem a andar com Deus em novidade de vida. Só assim haverá louvor genuíno e verdadeiro. Você já parou para pensar nisso? Você percebe qual é a razão da sua existência como cristão nesse mundo? Você já se deu conta do efeito que Deus quer gerar na vida de outras pessoas a partir da bênção que Ele te concede graciosamente por sua misericórdia? Por fim, em quarto lugar, qual é o meu compromisso diante da bênção de Deus? Para isso temos os versículos 6 e 7. E eu fico muito impressionado com o final desse salmo. Lá no versículo 6 nós encontramos uma dupla constatação do salmista e no verso 7 uma oração conclusiva do salmo. A sua primeira constatação é que a terra deu o seu fruto. O sustento, o alimento, a força de vida que nos é dada por Deus. O verbo aqui expressa uma ação concluída, que é como que uma garantia do sustento de Deus. A terra deu o seu fruto. Deus não nos deixa faltar o alimento, aquilo que supre as nossas necessidades mais básicas. É esta constatação que faz o salmista render graças ao Senhor. Ler esse salmo hoje, depois do que passamos nos últimos 2 anos com a pandemia, com secas, com enchentes, com desemprego e tantos outros problemas, pode parecer meio sem sentido. Mas o que temos sempre nos acusa
de que devemos agradecer mais do que reclamar em nossa vida. Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Experimentamos de forma clara e evidente que o nosso Deus é gracioso para conosco, como diz o verso 1 do Salmo. Só isso é motivo suficiente para rendermos graças ao Senhor. E mesmo diante de experiências dolorosas e contraditórias, quando a terra não deu o seu fruto, quando sepultamos pessoas queridas, quando não nos sentimos abençoados por Deus, então podemos aprender de um outro salmista e profeta chamado Abacuque, que numa bela oração registrada na Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versos 17 e 18. Também isso é bênção de Deus e ser abençoado por Ele. Mas há uma segunda constatação no verso 6. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Eu consigo aqui ver a convicção do salmista ao dizer esta frase. O nosso Deus nos abençoa. A expressão nosso Deus se refere à fórmula da aliança que Deus fez com o seu povo lá no Monte Sinai. O Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Esta expressão é fruto da misericórdia, da fidelidade do Senhor. Desse Senhor que libertou o povo da escravidão, que caminhou no deserto e conduziu o povo até a terra prometida. É a certeza desta fidelidade de Deus que não abandonou nem desistiu do seu povo. O nosso Deus abençoa. Que certeza, que testemunho! Você e eu temos um Deus que é fiel e se inclina na nossa direção. Você e eu temos um Deus que nos liberta, nos salva, caminha conosco em nosso deserto e nos conduz em seu caminho até a vida eterna. Essa é a maior convicção de fé que você e eu podemos ter neste mundo. O Senhor não nos abandona no meio do deserto. Ele é o nosso Deus. Ele, em Jesus Cristo, nos abençoa. Esse salmo não se cansa de anunciar que a bênção de Deus é promessa dele ao povo de Israel. Mas de uma forma incrível, ele testemunha que a realidade da salvação e o efeito da salvação de Deus devem ser entendidos em toda a terra. Não se trata aqui apenas da bênção de Deus como fruto da terra. Muito mais do que isso. Trata-se da salvação no sentido completo da palavra, ou seja, o julgar, o salvar e o guiar de Deus. Os povos e nações, todas as pessoas devem reconhecer que o Senhor está a caminho em Israel e, a partir disso, devem aceitar e reconhecer com gratidão sua presença, sua salvação, a sua bênção. A plenitude dessa salvação e dessa bênção é anunciada em Jesus Cristo. E por fim, no verso 7, encontramos a oração final do salmista. Ela repete o início do salmo, o pedido do versículo 1. Abençoa-nos, Deus. O sexto domingo da Páscoa é também chamado de Domingo Rogate. É esse domingo que estamos celebrando neste culto. Isto é o domingo em que lembramos que podemos suplicar e rogar ao Senhor. Pelo que você vai orar hoje? Pelo que você vai rogar ao Senhor neste dia? O Salmo 67 nos ensina hoje a orar ao Senhor, rogando que Ele nos abençoe. Para quê? Com qual finalidade? Com qual efeito? A última frase do Salmo responde essas perguntas. E todos os confins da terra o temerão. Todos os povos, reinos e nações vão temer o Senhor. Isso não é medo. Pelo contrário, eles vão se render ao Senhor, eles vão bendizer o Senhor, eles vão dobrar os seus joelhos em adoração diante do Senhor, que também dobrou os seus joelhos em sua direção. Nós estamos nos aproximando do dia de Ascensão e de Pentecostes, do dia em que lembramos que Jesus disse aos seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Por isso, sê tu uma bênção, porque em ti serão abençoadas todas as famílias da terra.
E continue rogando ao Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. Amém. Convido para recebermos a bênção do nosso Senhor Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Siga na paz do Senhor e servi este Deus maravilhoso com muita alegria, guardando sempre a palavra em seu coração.